Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais uma parte, tá certo, do livro aqui Medo Clássico do Edgar Allan Poe, aqui feito pela Darksider Books. E assim, tá certo? Esse é o último vídeo desse projeto pessoal, podemos dizer assim, né? Enfim, e iremos conversar sobre o Corvo, né? Que é a nossa última partezinha aqui, ó. Temos algumas coisas para conversar sobre esse poema do Poe, né? Que não é nem um conto, na verdade, né? É um poema e meio que conceituou o Edgar Allan Poe como um poeta, né? Em vez de um escritor de prosa, sabe, na época. Apesar desse poema hoje em dia ser assim muito conhecido, né, por quem estuda letras e tudo mais, seja na língua inglesa, seja na língua portuguesa, porque acabam passando também por textos do Edgar Allan Poe quando estudam a história da literatura universal, não é isso? E a sua importância mesmo, né? Então assim, mesmo tendo todo esse reconhecimento hoje, esse poema e esse autor, né, podemos dizer assim, ainda assim na época, esse poema ele não estourou tanto assim quanto deveria, podemos dizer assim, né? Ele teve ali, né, digamos que a sua aclamação por muitos críticos na época, até porque esse poema Edgar Allan Poe já fala logo aqui na filosofia da composição que ele escreveu para agradar tanto o público quanto a crítica. Mas eu não sei você, eu senti lendo isso na filosofia da composição, mesmo que sendo uma tradução apenas, eu senti que a grande real intenção dele mesmo era mais, sei lá, favorecer a crítica do que aos leitores mesmo. Mas quando você lê esse poema, você percebe que ele se enquadra em tudo aquilo que o Edgar Allan Poe gosta de escrever, né? Melancolia, sei lá, fantasma, morte principalmente, né? E aquela tensão meio sombria, meio perturbadora, né? Enfim, as lembranças do passado, né, memórias, seres completamente esquisitos, né? Então são coisas que o autor gosta muito de trabalhar na sua literatura e que nesse poema também vai ser trabalhado, tá? Aqui a áurea desse poema é uma áurea meio que fantasmagórica, né? Meio que assombrosa, né? Se passa em uma noite, podemos dizer assim. E do que é que se trata o poema O Corvo? Vamos falar um pouquinho sobre a história do Corvo, né? Que é bem, eu vou dizer assim, bem pouco dela, mas na verdade não se preocupem com spoilers, porque assim, não tem como falar desse poema sem não dizer spoiler. Até porque tá certo, é um poema. Então vale muito mais ler o poema do que ouvir sobre o poema, tá, gente? Melhor vocês lerem um poema e vocês acham facilmente no Google aí a tradução do Fernando Pessoa e a tradução do Machado de Assis, tá? Em épocas diferentes, com aclamações e preferências também diferentes. Tem pessoas que preferem a de Machado de Assis, eu sou um deles, tá? E tem outras pessoas que preferem a de Fernando Pessoa. Só que assim, tá? Eu já aviso para vocês que muita gente, tá bom, reconhece vários problemas na tradução de Machado de Assis, tá? Principalmente pelo fato dele usar como referência a versão francesa. E a versão francesa tinha lá os seus grandes problemas, né? E o que acontece? E a versão de Edgar, de Fernando Pessoa, desculpa, é uma versão que é meio que é mais, podemos dizer que ele adapta com mais originalidade ao texto, sabe? Ele pega de fato o original, do inglês mesmo. A grande intenção do Fernando Pessoa ao traduzir esse poema foi mesmo focar no original, tá? Adaptá-lo conforme quais eram mesmo as intenções do Edgar Allan Poe. E eu já vou dizendo para vocês que é um tanto difícil falar sobre isso, quais eram as intenções, as reais intenções do Edgar Allan Poe ao escrever esse poema. Existem várias intenções que de fato não vão ser descobertas, então é muito difícil captar todas elas. Mas quando se trata do texto, então é claro que nós temos que lembrar que é literatura. Então existe, digamos que essa diferença aqui, porque na de Edgar Allan Poe na de Machado de Assis, a grande intenção foi a adaptação mesmo, né? A versão não foi de fato o original, pegar aquele texto original e traduzir quais são de fato todas as intenções que estão ali. Foi mais uma adaptação do autor para com a obra. Na versão do Fernando Pessoa foi mesmo ali o original por original. Acho que
Se eu estiver falando qualquer bobeira ali, me corrija. Mas o que eu li aqui, de fato, dizia a esse respeito. Não o que eu li aqui, mas o que eu li aí, as informações do Google aí da vida. Tá? Mas enfim, qualquer coisa vocês me corrijam aí, não tem problema nenhum. E tem pessoas que hoje em dia, claro, preferem de Fernando Pessoa. Eu gostei mais da de Machado de Assis porque, não sei porquê, mas assim, eu tive um carinho, né? Eu fui mais seduzido pela tradução de Machado de Assis. Mas eu reconheço que as duas traduções são excelentes, tá? E esse é um poema dificílimo de ser traduzido, assim, dificílimo mesmo. Tá bom? Até pela questão do ritmo, da adaptação, até pela questão das mudanças e todo o estudo poético, enfim, é muito difícil, tá? Então vamos lá, do que é que se trata o Corvo aqui do Edgar Allan Poe. Então aqui nós iremos conhecer uma história simples que já vai ser contada aqui na filosofia da composição. Inclusive eu recomendo você ler esse texto só depois de ler as traduções do poema, o original, tá bom? Façam esse favor, vai por mim, tá? Porque eu acho que é muito melhor. Que acaba estragando ali algumas coisinhas, né? Você já percebe que o autor não teve lá grande intenção de colocar nuances, de colocar entrelinhas, sabe? Já foi logo direto ali ao ponto. Então isso deixa os leitores um pouquinho chateados. Iremos conhecer esse personagem que vai ser dito na filosofia da composição que ele é um estudante. Então, ele acabou de perder a sua amada, chamada Lenore, né? Ele é totalmente apaixonado por ela, ela era o amor da vida dele, sabe? Então ele está naquela vibe de lutos mesmo, né? Naquela vibe de perda, né? De após perda, enfim. Então ele está muito doente sentimentalmente falando, ele está muito melancólico com a vida, e ele está muito triste, né? Muito triste. Bastante triste, por assim dizer. E tudo ocorre numa noite, porque o poema se passa em uma noite, né? Então você tem aqui um corvo que bate ali na sua janela e ele começa a estranhar aquilo ali. Quando ele abre a janela, ele vê um corvo ali sentado numa palas, enfim, uma coisa do tipo. Faz referência ali a uma coisa grega, troiana, enfim. Então ele está sentado ali nesse palas, nesse trono ali. O que acontece? O corvo começa a reproduzir, na verdade, falar uma frasezinha, não reproduzir, mas a falar uma frasezinha um tanto que interessante ali, que se chama Nevermore, né, em inglês. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas na tradução ficaria como nunca mais. Então ele traduz aquela frase ali, ele fala aquela frase ali, porque é a única a qual ele conhece. Só que é uma frase um tanto que estranha, né? Nunca mais, né? Dá a ideia de perda também, entende? E dá a ideia de que nunca mais, entendeu? Ele não vai ver a amada dele nunca mais. Então assim, ele vai falando essa frase conforme o personagem, o estudante, que não vai ser dito o nome dele aqui, tá? Nesse poema. Então ele vai falando essa frase conforme o personagem vai perguntando e vai se comunicando com o corvo, com aquela figura meio que até sinistra naquela noite. Eu não sei se está chuvosa ou tempestuosa, mas eu sei que aquilo provoca uma certa perturbação no personagem, que vai cada vez mais levá-lo à loucura. Então você percebe que as fases a qual Edgar Allan Poe vai colocando nesse poema é interessante. Então assim, não é tudo rápido, mas também não é tudo fácil, mas também não é tudo devagar, sabe? É tudo muito bem caracterizado, sabe? Inclusive há muitos críticos que acham esse poema um tanto que não superficial no sentido de qualidade necessariamente, mas no sentido de camadas, sabe? É um poema que chega a ser artificial, entende? Em diversos sentidos aqui, que não necessariamente o do perda de qualidade ou de baixa qualidade, porque esse poema está longe disso, de baixa qualidade. É um poema muito incrível. Então assim, ele vai perguntando ali ao corvo sobre a sua amada, se ele vai poder ver ela, sabe? Então quando ele vê aquele corvo ali esquisito, ele também pega uma cadeira ali, ele senta naquela cadeira, ele olha para o corvo, para a figura do corvo e começa a notar coisas estranhas, porque inclusive quando ele pergunta o nome do corvo, o corvo responde Nevermore, né? Nunca mais. Então dá essa ideia sinistra, essa ideia estranha aqui na história inteira.
E você percebe que a loucura do personagem, e loucura realmente, ela vai se aprofundando conforme ele vai entendendo o Corvo, ou o Corvo entendendo, sabe? Então o Corvo é muito realista e muito ao ponto, sabe? Então é um conto, é um poema muito incrível, tá, gente? É um poema que tem um ritmo muito interessante, que agarra o leitor mesmo. Você quer saber o que vai acontecer também. Não é aquele poema longo, digamos assim, no sentido de, sei lá, umas 50, 30, 20 páginas. Não, é um poema curto, é um poema direto ao ponto nesse sentido. E essa foi também a real intenção do Edgar Allan Poe. Essa questão da beleza, essa questão da quantidade, né? Edgar Allan Poe fala mesmo na sua filosofia da composição que a sua ideia não era escrever um poema longo, porque aquilo precisa fazer sentido, aquilo precisa ter beleza, sabe? E ele vai aqui, tá? Refletir sobre essa beleza literária. Aliás, ele vai dar a sua opinião sobre essa beleza literária. E é uma coisa muito interessante. Eu anotei aqui alguns trechos, na verdade. Primeira coisa a qual eu vou começar aqui é pegando um trechozinho, uma partezinha do poema de Machado de Assis, na tradução de Machado de Assis, e vou pegar uma partezinha, a mesma partezinha, tá certo? Na tradução de Fernando Pessoa. Então vocês vão ver ali uma certa diferença, mas isso não significa que é ruim não. Então, assim, eu estou pegando aqui o que eu acabei, enfim, essa partezinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não é a penúltima não, mas fica 3 casas antes, sabe? 1, 2, 3, fica 3 casas antes, não é a quarta última aqui, não sei dizer bem. E vou pegar também a quase quarta última ali da tradução do Fernando Pessoa. E vocês vão ver aqui qual é a melhor para vocês lerem. Leiam as duas, tá? Para vocês terem a sua própria opinião. Ó, profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre escuta. Ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te é lançado nesta casa onde o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Essa tradução aqui é a do Machado de Assis, tá, gente? Eu acho essa tradução incrível. Eu prefiro a do Machado de Assis, tá? Eu me apeguei mais a dele. Mas talvez isso mude com o tempo. Eu não li o original, e nessa edição aqui traz também o texto original do Edgar Allan Poe em inglês, tá, gente? Ó, essa tradução aqui, o mesmo textinho do Fernando Pessoa. Profeta, disse eu. Profeta ou demônio, alve preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, diz a esta alma quem atrás, se há um bálsamo longuico para esta alma quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Então assim, uma coisa que a gente percebe aqui, logo claro, é que na tradução do Machado de Assis, há uma pergunta. Então ele faz uma. Eu acredito que isso tenha mudado conforme a gramática também, eu não sei. Ó. Ele faz a pergunta: diz-me, existe acaso um bálsamo no mundo? Então Machado de Assis pergunta, ele faz uma pergunta, ele coloca a interrogação. Na de Fernando Pessoa não há essa interrogação, há uma exclamação. Então ele fala: se há um bálsamo longuíco para esta alma, quem atrás? Então há meio que até uma afirmação, podemos dizer assim, que dá uma ideia de pergunta também. Não sei. Bom, né? Então são coisas diferentes aqui. Você percebe que tem todo um sentido também, um tanto que um pouquinho diferente, sabe? Enfim, essas coisinhas aí. Tudo bem, as duas traduções são incríveis. Eu gostei das duas, tá? Mas eu prefiro a do Machado de Assis, eu me apeguei mais a dele. Agora, na filosofia da composição, eu adorei essa imagem. Na filosofia da composição, eu marquei aqui alguns trechos bem interessantes. Ó. Vamos ignorar como irrelevante ao poema em si a circunstância ou, digamos, a necessidade que, em primeiro lugar, deu origem à intenção de compor um poema que agradasse ao público e à crítica. Então aqui a gente já sabe a real intenção do Edgar Allan Poe ali, o público e a crítica e tudo mais. Então a intenção dele foi agradar ali os dois, né? Olha, o que julgamos um poema longo, na realidade não passa de uma sucessão de poemas curtos, ou seja, de breves efeitos poéticos. Então ele aqui ele dá a sua ideia sobre os poemas da literatura
e tudo mais. Então ele acaba dizendo ali sobre essa questão da ideia, né, do ritmo mesmo, né, são poeminhas que no final das contas são sucessão de poemas curtos que tem ali breves efeitos poéticos em cada estrofezinha, né. Ó, ele fala o seguinte aqui: a exceção de um poema a extensão de um poema deve ser projetada em matemática à proporção ao seu mérito, ou seja, a euforia ou elevação da alma. Em outras palavras, novamente, ao grau do verdadeiro efeito poético que é capaz de induzir, pois está claro que a brevidade deve estar em proporção direta com a intensidade do efeito desejado. Então você vai acompanhando ali, aquilo vai causando, não vou dizer que totalmente agonia, mas aquela sensação de querer saber, ao mesmo tempo de o que ele vai chamar aqui, né, de proporção, de essência de proporção ao seu mérito, a euforia, a elevação da alma ali do leitor ao ler aquele poema, deve estar muito bem ali traçado, com a condição de que um certo grau de duração é requisito indispensável para a produção de qualquer efeito. Bom, então nem muito longo, nem muito curto, podemos dizer assim. A contemplação da beleza, creio eu, proporciona o mais intenso, elevado e puro de todos os prazeres. Na verdade, quando se fala em beleza, não se está referindo exatamente a uma qualidade, como se supõe, e sim a um efeito. Está se referindo, em suma, à intensa e pura elevação da alma, não do intelecto ou do coração, a qual mencionei e que pode ser extraída da contemplação do belo. Considero a beleza a esfera do poema simplesmente por ser uma regra óbvia da arte, que efeitos devam surgir de causas diretas, que os objetivos devam ser alcançados pelos melhores meios de obtenção, e ninguém até hoje foi tolo o bastante para negar que o melhor meio de obter a elevação peculiar a qual me refiro seja o poema. Interessante isso, né? Essa questão enfim, da alma do leitor, né? Ao ler aquilo ali, da elevação da alma do leitor, né? Porque quando você lê um texto mesmo, né? Você fica com aquela vontade mesmo de saber o que vai acontecer, né? De ler cada vez mais, né? Chega um certo momento ali do poema em que uma certa tensão vai se estabelecendo, né? Que podemos dizer que é um clímax, né? Não poema, conto, prosa, seja lá o que for, né? E aquilo vai dando essa elevação da alma ao leitor ali. Acho isso interessante. A palavra a qual ele escolheu ali para que o Corvo, né, falasse foi Nivermu, que é nunca mais. E ele vai falar aqui também o seguinte, ó: de todos os temas melancólicos, segundo o entendimento universal da humanidade, qual é o mais melancólico de todos? A morte. Foi óbvia a resposta. Foi a óbvia resposta. E em qual circunstância esse mais melancólico dos temas torna-se mais poético? Tendo em vista o que já expliquei com mais detalhes anteriormente, a resposta aqui também se fez óbvia. Quando aliada à beleza, a morte de uma bela mulher é indubitavelmente o tema mais poético do mundo e, da mesma feita, não resta dúvida de que os lábios mais apropriados para evocar este tema sejam do enamorado do luto pelo amor, por um amor. E é isso que nós iremos encontrar aqui nessa história, tá bom? Uma pessoa que acabou de perder a sua amada e que vai lamentá-la até o fim da sua vida. Esse poema termina também de uma forma um tanto que não vou dizer que paroxal, não seria isso, né? Nem ambígua. Enfim, leia um poema para vocês entenderem. Interessante o fim desse poema, é interessante. É bacana. Enfim, pode-se dizer que o poema começou pelo fim, pois todas as obras de arte deveriam começar pelo fim. Não sei vocês, mas Edgar Allan Poe tinha aquela regra, né, severa nos seus livros e nos seus poemas e contos, que era começar pelo fim. Então ele já sabia o que ia acontecer no fim para começar a desenvolver o início, o meio, até chegar aquele fim que ele já pensava na sua cabeça. Então os seus contos são muito chocantes, né, por esse esquemazinho que ele, digamos que, sempre deixou claro na sua escrita. Então ele sempre começava pelo fim, né? Ele já sabia o que iria acontecer com os personagens, qual seria o fim da história, né? Então ele sempre ressalta muito isso, né? Então ao dizer isso aqui, é algo a se refletir também sobre esse poema, que ele também começou pelo fim. Interessante, né? Enfim. Ó, e sobre o ritmo aqui, a métrica e tudo mais, a composição mesmo, gramaticalmente falando, podemos dizer assim, ele vai falar o seguinte, ó: o ritmo é trocaico, a métrica um octâmetro,
acatalético, alternando-se com um heptâmetro catalético repetido no refrão do quinto verso, terminando com um tetâmetro catalético. E se você me perguntar o que significa isso, eu não vou saber responder. Mas eu creio que deva ser, sei lá, a questão da melodia, né? Aquela questão das palavrinhas muito bem, das aliterações, enfim. Então, quando estudar aí na faculdade, eu vou saber mais o que é isso, tá? Olha, de maneira menos pedante, os pés empregados em todo o texto, troqueus, consistem em uma sílaba longa seguida por uma curta. O primeiro verso da estrofe é formado por 8 pés, o segundo de 7,5, o terceiro de 8, o quarto de 7,5, o quinto também de 7,5 e o sexto de 3,5. Cada um destes versos, se tomados individualmente, já foram empregados antes. E a originalidade do Corvo está na sua combinação em estrofes. Nada sequer parecido foi tentado ultimamente. O efeito gerado por esta combinação original é auxiliado por outros efeitos incomuns e novos, oriundos de uma extensão do uso dos princípios de rima e aliteração. Né? Aquela coisa das vogaisinhas, né? Muito bem traçadas, né? A qual o autor fala aqui que a originalidade desse poema está no fato mesmo do seu ritmo, que nunca foi tentado antes da forma como Edgar Allan Poe fez, né? Achei isso aqui interessante, tá? Sobre a originalidade do Corvo está na combinação das estrofes, né? Ele afirma que combinação em estrofes, né? Nada sequer tentado anteriormente. Bom, tá aí. Bom, para finalizar aqui sobre a história, tá bom? Ele vai ser muito direto, então é muito sucinto, muito ao ponto mesmo. Então você percebe que a real intenção do Edgar Allan Poe não foi esconder entre linhas, não foi esconder grandes, sei lá, grandes coisas por trás do texto, não, né? Toda aquela simbologia por trás, por exemplo, de quando você pega um navio negreiro, até, que é considerado por muitos o melhor poema da literatura brasileira, né? Acho que é o meu poema da literatura brasileira favorita ou da literatura universal mesmo. Incrível aquilo ali. Mas assim, enfim, outros poemas e tudo mais da literatura que são que tem vários sentidos por trás, sabe? Sabe quando você pega um Baudelaire ou alguma coisa do tipo. Enfim, até um Fernando Pessoa mesmo, né? Ele fala sobre isso aqui. Um corvo, quer dizer, não são todos os poemas do autor a qual eu falei, mas muitos poemas desses autores aí a qual eu falei, isso tem toda essa questão de várias intenções, várias entrelinhas por trás, né? E isso é um grande mérito. Eu adoro quando eu leio o poema, onde eu percebo que tem que se desvendar aquilo ali, tem que ler mais sobre para entender aquilo ali, ou se conectar mais ao texto e tudo mais, enfim. Acho um poema cheio de referências, né? Enfim. E ele fala sobre o seguinte: um corvo tendo aprendido mecanicamente uma única palavra, Nivermu, e escapado de seu dono, é levado pela violência de uma tempestade a buscar abrigo à meia-noite em uma janela onde uma claridade ainda reluz. Então, assim, isso foi o próprio autor que falou. É a janela do quarto de um estudante que se ocupa em parte com a leitura de um livro e em parte sonha acordado com a sua amada já falecida. Se eu não estou enganado, quando eu dei uma pesquisada, essa questão do personagem ser um estudante não é citado, não é falado aqui no texto necessariamente, mas o próprio autor afirma para a gente que é um estudante. Então isso também já deve ser percebido até pela questão da maturidade desse personagem, tá? Para lidar com a perda, com o luto, entende? Ó, o bater das asas do pássaro abre o caixilho da janela e ele pousa no local mais conveniente, longe do alcance imediato do estudante, que parece divertir-se com o incidente e o comportamento singular do visitante, e pergunta de brincadeira e sem esperar dele uma resposta ao seu nome. Ele responde nunca mais, não é isso? O corvo responde com sua palavra costumeira, Nivernu, uma palavra que encontra eco imediato no coração melancólico do estudante, que, proferindo em voz alta algumas elucubrações provocadas pela ocasião, novamente se assusta com a repetição da palavra Nivermu. O estudante desconfia entender do que se trata, mas se vê impelido, como já expliquei, pela sede humana, por tortura auto-infligida e em parte por superstição, a propor perguntas ao pássaro em busca do pesar mais prazeroso, contando com a resposta de sempre, Nivermu. Com a satisfação levada ao extremo,
desta tortura narrativa no que denominei sua fase mais óbvia, chega a um desfecho natural e até então sem ultrapassar os limites do real. Bom, fica aí o Der Raven, né? Der Raven, né? Não sei se estou pronunciando certo, né? O Corvo do Edgar Allan Poe. Esse foi o último vídeo desse projeto. Para quem não leu esse conto, tá certo? Recomendo esse poema, não conto, desculpa. Recomendo. E no final dessa edição aqui você tem ali a casa do mestre, né? Que é algumas figuras, algumas imagens, né? Da casa onde Edgar Allan Poe viveu, né? Estão em preto e branco, né? Acredito que já fazia um tempinho que elas foram tiradas, né? Aqui vai dando assim, algumas imagens bem interessantes. Achei a áurea muito bacana, feita pela companhia, pela Dexter Books. E é isso aí, tá? Fica aí, para quem não leu os contos de Edgar Allan Poe. Eu só link lá embaixo na descrição do vídeo, onde você pode adquirir essa minha ediçãozinha aqui na Amazon, tá? Enfim, comprando pelos meus links, você já sabe que ajuda o canal com uma pequena comissãozinha. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha, ativa o sininho, certo? E comenta aí embaixo também. Apoie o canal no Apoia-se, eu deixo o link lá embaixo. Sempre deixo todos os links lá embaixo na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.